Boa noite. Os jovens revoltados e violentos estão nas 3 reportagens do Globo Repórter de hoje. As gangues em guerra na noite de São Paulo. Coturnos, facas e ódio. As gangues já mataram pelo menos 6 pessoas este ano em São Paulo. Oi, tudo bem? Tudo bem. Fone o tédio que me consome todas as 24 horas do dia. Fone a decepção de ontem, a decepção de hoje e a desesperança crônica da manhã. Tenho vontade de chorar, raiva de não poder. Quero gritar até ficar rouco, quero gritar até ficar louco. Isso sem contar a ânsia de vômito, reação a tal pergunta idiota. Tudo isso? Punk é uma palavra bem antiga, Shakespeare já usava. Eu acho que o punk era o que eu chamava de arte de confronto, né? O punk rock, ele representava esse espírito contestatório que o rock and roll estava meio deixando de lado. É um tipo de arte para fazer a pessoa pensar e questionar o que está acontecendo na vida dela. Tinha um pessoal ali em Nova York que criou esse tipo de música que veio se chamar punk, que influenciou o povo da Inglaterra, né? O começo começa como moda. O Malcolm McLaren na King's Road, e essa coisa da roupa é um uniforme que começa também na loja dele. Com alfinete, essa coisa de rasgar a camiseta, cortar roupa. E aí dali ele fabrica, vamos dizer, os Sex Pistols. Quando Sex Pistols fala não há futuro, cai como uma bomba e começa a mobilizar as massas. É um momento de crise na Inglaterra. Você tem um levante das camadas mais pobres da população, da classe operária. Teve aquela repercussão violenta, vão para a televisão, dizem aquelas barbaridades. E aí a imprensa, a própria mídia põe o punk como uma coisa terrível. Aquilo acaba, vem a New Wave, e depois aí vem o movimento punk, Punk's Not Dead, que em 80, 81, que aí vem as bandas mais proletárias. O punk brasileiro se identificou mais com essa, o punk proletário e classe média baixa. Nós enxergávamos o movimento punk na Inglaterra como o movimento da vez. Nunca um movimento cultural veio da periferia, né? Sempre veio da classe média, da elite, que sempre impôs os movimentos culturais, né? Aquele visual do Ramones era o visual da minha turma, jaqueta de couro, tênis, né? E camiseta. E é engraçado que quando a gente chegou com o punk, ninguém nem sabia, né, que existia punk aqui no Brasil. A maioria dos punks eram office boys, eram empregados do comércio. Começa aquele movimento de soltar tudo aquilo que estava represado. Você começa a vivenciar todo esse espírito, né, de contestação de uma ditadura. Sou homem da ponderação e da prudência. A gente vivia em plena ditadura militar, né? A gente na verdade, punha um X nas costas e falava assim, nós somos contra isso. Era o período que o ABC era o olho do furacão. A partir de 79, principalmente, é um momento de ascensão dos movimentos sociais, particularmente no ABC, que é o ressurgimento do movimento operário, o ressurgimento do movimento estudantil. O que aconteceu foi que nós pegamos um monte de garotos da periferia que não tinham identidade e falamos assim, agora você tem uma identidade, você é um punk, você mostra que você já tem um tipo de visão do mundo, você tem um tipo de postura, né? De repente, me levam na galeria do rock e eu vejo um movimento novo, 82, acontecendo simultaneamente com a Inglaterra, com o mundo.
No começo era apenas gangues de rua, a gente sem pretensões nenhuma, né? De ouvir, a gente simplesmente se sentia rejeitado pela sociedade e ouvia um som e vivia como um rejeitado, né? A gente tinha vontade de fazer e era uma coisa que vinha do punk rock, que é o faça você mesmo. Você só é capaz de fazer música com 3, 4 notas, então você vai fazer música com 3, 4 notas, explorando o máximo possível daquelas 3, 4 notas. Antigamente, isso começo dos anos 80, tinha uma rivalidade entre São Paulo e ABC. Sabe torcida de futebol? É isso. Infelizmente, realmente houve brigas entre punks do ABC e São Paulo e tal. Só que ela perdurou, e é claro que ela se tornou violenta, né? Então essa briga regionalista prejudicava as bandas. Você queria tocar em São Paulo, o pessoal de São Paulo queria tocar no ABC. Então, felizmente, o pessoal das bandas era o primeiro a se posicionar contra qualquer tipo de briga. Tiveram bandas que resolveram parar mesmo, né? Como o Olho Seco e o Cólera deu um tempo, né? O começo do Fim do Mundo, em 1982, no Sesc Pompeia, foi um dos maiores festivais punks do mundo, né? O festival foi um ícone, né, nos anos 80, é onde ocorreu a explosão do punk para o mundo todo, né? Muito importante para os punks, para todo mundo se conscientizar que esse movimento existe e é forte. Eram 10 bandas de São Paulo, 10 bandas do ABC. Conseguiu reunir por dia, né, uns 2.000, 3.000 punks, né? E teve uma repercussão internacional, uma coisa que não tinha tido festival punk no mundo até então. Punk, vamos dizer, paulistano, foi colocado no mapa mundi punk. E foi um divisor de águas mesmo. Pra gente foi o ápice e a queda, né? Porque depois dali não aconteceu mais nada, né, cara? Esse período do início da Nova República foi uma sensação do liberou geral, tá? Foi bem legal. Daí garotos começam a tocar em rádio. Daí o público começa a se tornar mais variado. Ah, é bem emocionante, né? O pessoal assim da velha guarda tá vindo, né? E a molecada também, porque punk é assim, comparando com uma montanha russa, né? Sempre teve altos e baixos. Uma hora tá lá em cima, né? Tá todo mundo de olho, falando, tá outra hora despenca, né? O que prevalece no punk é o faça você mesmo. A coisa acontece mesmo é nas quebradas. O último movimento que vem a contribuir para o rock foi o punk rock. O punk se espalhou de tal modo que hoje você vê em todas as classes, os cabelos, o Neymar, o moicano, e todo mundo imita o Neymar. Antes era só punk. É uma cultura muito rica, muito legal, né? Desde o visual, até as produções fanzine, a música, né? As bandas. É um movimento que continua ativo. Acho que o movimento punk pra mim foi a minha vida, né? O tipo de postura que eu tenho perante ao mundo e tal, tudo veio do punk, né? E essa coisa de você saber que você pode fazer. Muito pouco, cara.